Pergunto a vocês, será que já aconteceu de vocês presenciarem algo tão surpreendente que, mesmo com o passar dos anos, você não consegue tirar isto da cabeça? Bom, eu era criança, um jovem, tinha aproximadamente 14 anos de idade e eu implorava com todas as forças para que meu pai levasse eu junto com ele nas caçadas de javali. A minha mãe nunca deixava, muito menos o meu pai. Mas um dia eu queria tanto ir com ele, que acabei ficando doente. E de tanto eu insistir, e de tanto eu pedir, eles tiveram dó de mim. Então, a gente foi caçar javali. No finalzinho de tarde, eu, meu pai e o grupo de amigos deles. Lembro que eles estavam muito bem armados. O meu pai toda hora falava para mim: fique junto de mim e tome cuidado, pois um javali enfurecido não é brincadeira. Ele pode te matar em segundos e mesmo com a gente atirando, ele não vai parar de te atacar. Ele só vai parar quando ele morrer ou você morrer, meu filho. Isso não é brincadeira. Fiquei assustado, mas eu queria muito estar com meu pai nessa caçada. E a gente começou. Nada demais eu vi no começo. Eles fizeram algumas armadilhas, alguns subiram em árvores. Eu e meu pai ficamos à espreita. O meu pai sempre em silêncio. Eu não podia fazer nada. O meu pai brigava comigo até mesmo pelo jeito que eu respirava. A gente passou bastante lama no corpo, pois, diz o meu pai, que ele sentiu o nosso cheiro. E o finalzinho da tarde veio. O sol já estava sumindo. Perguntei para meu pai se a gente ia ficar até de noite, pois nenhum javali havia aparecido ali. E os amigos do meu pai disseram que sim, que iam ficar até mais um pouco. Então, eu estava muito empolgado, era a minha primeira vez e eu não queria perder nenhum minuto junto com meu pai nessa caçada. E a noite veio, e me lembro que era uma noite muito clara, pois era uma noite de lua cheia. Então, começamos a ouvir barulhos no meio da mata. Pensamos que era uma manada de javali passando. Mas o barulho foi aumentando e parecia que árvores estavam se quebrando. Nós estávamos num grupo de mais ou menos 7 homens, e eles todos armados, e todos ali não tinham medo, pois eram caçadores. Entraram mata dentro para ver o que era, pois pelo conhecimento deles, aquilo não era javali. Me lembro que a gente entrou no meio da mata, em uma linha reta. Na minha frente estava meu pai, logo atrás mais amigos dele. Nós estávamos caminhando. Até que eu vi o meu pai falando para mim: venha para cá. E eu o segui. Entrei a mata dentro. Me lembro que o meu pai estava indo por um caminho nada comum. Era muito mato, era muito espinho. E eu não estava entendendo por que a gente estava se afastando dos outros homens. Mas era o meu pai, ele sabia o que estava fazendo. E ele estava andando muito rápido. Pedi ao meu pai para que ele andasse um pouco mais devagar, pois eu não conseguia acompanhá-lo. Mas ele andou muito mais rápido no meio daquela mata, se afastando de mim. E eu dizia: pai, espera por mim, espera por mim. E ele não esperava. Ele estava a quase 3 metros de distância de mim. Então eu me esforcei para ficar junto com ele. E eu falei: pai, espera por mim. Até que eu percebi que tinha algo de errado. Aquilo parecia o meu pai. Andava como meu pai, se vestia como meu pai, mas não era o meu pai. Aquilo era uma outra coisa. Quando ele virou o rosto para mim, levei um grande susto. Não havia olhos. Os seus dentes eram todos expostos. Não havia lábios em sua boca. E os seus dentes eram todos pontiagudos. A sua cor era escura. E ele começou a aumentar o tamanho. Incrivelmente, a sua boca começou a aumentar também.
Aquilo era extremamente assustador e apavorante. Eu não entendia nada e eu pensei que seria devorado por aquela criatura estranha. As suas mãos cresceram e delas saíram garras que estavam me pegando. Me lembro que aquilo segurou forte em mim e eu comecei a gritar, mas parecia que ninguém estava me ouvindo. Me lembro que aquilo me ergueu, o seu braço se estendeu de uma certa forma que eu fiquei suspenso no ar. Enquanto suspenso no ar, aquilo abriu a boca do tamanho quase que o meu e ia me engolir. Eu estava vendo tudo por dentro de sua boca. O mais incrível é que lá dentro parecia que tinham várias e várias pequenas pessoas me esperando. Era algo assustador, era algo tão extraordinário que era impossível aquilo estar acontecendo. Foi quando eu ouvi vários e vários tiros disparados na minha direção e aquela criatura me largou e começou a correr no meio da mata. O meu pai veio e me abraçou me dizendo por que eu havia separado do grupo e ele me abraçou dizendo que nunca mais ia deixar eu ir numa caçada enquanto ele estivesse vivo. Me abraçou com força, chorando, pensando que havia me perdido. Os caçadores continuaram seguindo aquela criatura, mas ela sumiu no meio da escuridão. Eu não sei o que eu vi, eu não sei o que eu presenciei, mas aquilo era uma espécie de monstro muito assustador e de alguma forma eu fui hipnotizado, pensando que estava com meu pai e na verdade eu estava sendo levado pela criatura estranha para ser devorado no meio da mata.